Mamãe, por que você foi embora? As crianças choravam, até a empregada revelar a verdade. O silêncio da casa era quebrado apenas pelos soluços abafados de Sofia, de 7 anos, agarrada ao ursinho de pelúcia desbotado. Miguel, seu irmão de 5 anos, corria pelos corredores vazios gritando "Mamãe, mamãe!", como se pudesse fazê-la aparecer pelo volume de sua voz desesperada. Ela não vai voltar, disse Roberto Martinez, de 42 anos, com a voz embargada, ajustando a gravata preta que parecia apertar mais a cada minuto. Era o 3º dia desde o funeral, mas as crianças ainda não compreendiam completamente que Helena havia partido para sempre. Papai, quando a mamãe vai voltar do hospital? Sofia perguntou pela 100ª vez, seus olhos castanhos, idênticos aos da mãe, transbordando lágrimas. Roberto ajoelhou-se na frente dela, lutando contra as próprias lágrimas. Como explicar para uma criança que leucemia havia roubado a mulher mais doce do mundo? Como dizer que os médicos não conseguiram salvá-la, apesar de todos os tratamentos caros, todas as promessas, toda a esperança que ele havia depositado na medicina moderna? Filha, a mamãe, ela estava muito doente. Os médicos fizeram tudo o que puderam, mas... Sua voz falhou. Do canto da sala, Carmen Delgado observava a cena com o coração partido. Aos 52 anos, ela havia sido muito mais que uma empregada doméstica para a família Martinez. Helena a tratava como uma irmã e as crianças como uma segunda mãe. Carmen havia cuidado deles desde que Miguel era bebê e conhecia cada canto daquela casa, cada rotina, cada segredo, mas havia um segredo que ela havia guardado por 2 longos anos. Um segredo que Helena havia lhe confiado antes de morrer, sussurrado entre lágrimas no hospital. Carmen, quando eu partir, se eles perguntarem, você deve contar a verdade. Prometa-me. Carmen havia prometido, mas agora, vendo o desespero de Roberto e das crianças, começava a questionar se manter aquele segredo não seria mais piedoso. Será que Roberto realmente precisava saber? Será que as crianças precisavam carregar aquele peso? Carmen, você pode ficar com eles hoje à noite? Roberto perguntou, passando as mãos pelos cabelos desarrumados. Preciso resolver algumas coisas. O testamento, as contas médicas. Claro, senhor Roberto. Fique tranquilo. Mas Carmen não estava tranquila. Helena havia morrido levando um peso enorme nos ombros, um peso que agora era dela. E conforme observava Roberto sair de casa, cabisbaixo e destroçado, ela se perguntava se a verdade realmente libertava ou apenas transferia a dor de uma pessoa para outra. 2 semanas se passaram como uma névoa dolorosa. Roberto tentava manter uma rotina para as crianças, mas tudo parecia fragmentado, impossível. As manhãs eram caóticas. Sofia recusava-se a vestir qualquer roupa que não fosse o vestido azul que Helena havia comprado para ela. E Miguel acordava todas as noites procurando pela mãe. Papai, por que a mamãe escolheu ir embora? Sofia perguntou durante o café da manhã de uma terça-feira chuvosa. Eu prometi que ia ser mais obediente. Roberto quase derrubou a xícara de café. Filha, a mamãe não escolheu partir. Ela estava doente, lembra? A leucemia, mas o Dr. Ramírez disse que ela estava melhorando. Miguel interrompeu, com a voz aguda de indignação de uma criança de 5 anos. Ele disse que os remédios novos iam funcionar. Roberto fechou os olhos. Dr. Alejandro Ramírez, o oncologista mais respeitado da cidade, havia realmente dado esperanças até o fim. O tratamento experimental custara uma fortuna. Eles haviam vendido o carro, penhorado as joias de Helena, pedido empréstimos aos familiares. Tudo para custear as drogas revolucionárias que o médico garantia serem a salvação. Os médicos às vezes se enganam, filho, mas ele disse que funcionava sempre. Miguel insistiu. Carmen,
que preparava o almoço na cozinha, ouviu a conversa e sentiu o estômago se revirar. Ela sabia que o Dr. Ramírez havia mentido. Sabia porque Helena havia lhe contado, entre lágrimas, na última semana de vida. O telefone tocou, interrompendo o momento tenso. Roberto atendeu e sua expressão se endureceu progressivamente. Como assim, procedimentos experimentais não cobertos? Ele falou alto demais, fazendo as crianças se assustarem. Vocês aprovaram o tratamento, eu tenho os papéis assinados. Carmen se aproximou discretamente. Pelos fragmentos da conversa, percebeu que era o plano de saúde recusando-se a pagar parte das contas médicas. Roberto terminaria a ligação, visivelmente abalado. Papai, o que foi? Sofia perguntou. Nada, filha. Problemas de adulto. Mas não era nada. Era uma dívida de quase R$200 mil em tratamentos que, segundo o plano de saúde, não deveriam ter sido aplicados porque eram experimentais e não comprovados. Roberto havia assinado dezenas de documentos, mas nas letras miúdas estava escrito que a família assumiria todos os riscos financeiros. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Roberto sentou-se na cozinha com Carmen. Ela notou como ele havia emagrecido, como suas mãos tremiam ligeiramente. Carmen, preciso te contar uma coisa. Estamos com problemas financeiros sérios. As contas médicas são muito mais altas do que eu imaginava. Senhor Roberto, se precisar economizar, meu salário... Não, ele foi categórico. Você é família. Não sei como faria sem você, especialmente agora. Ele pausou, respirando fundo. É que talvez eu tenha que vender a casa. Carmen sentiu o coração acelerar. Vender a casa significaria separar a família. Significaria que as crianças perderiam mais uma referência de segurança. Significaria que ela não estaria mais ali para protegê-las quando descobrissem a verdade sobre sua mãe. Senhor Roberto, ela disse suavemente, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor realmente confiava no Dr. Ramírez? Roberto olhou para ela com surpresa. Claro que confiava. Ele é o melhor oncologista da região. Por que pergunta? Carmen hesitou. Este não era o momento, não ainda. Mas Helena havia feito com que ela prometesse. E Helena nunca havia pedido nada em vão. Só curiosidade, ela mentiu. É que, às vezes, me pergunto se os médicos realmente fazem tudo o que podem. Roberto suspirou profundamente. Carmen, eu sei que você está tentando me ajudar, mas não posso pensar nisso agora. Preciso focar em cuidar das crianças e resolver essas dívidas. O Dr. Ramírez fez tudo o que podia. Helena teve uma doença terrível e pelo menos tentamos tudo. Tentamos tudo. As palavras ecoaram na mente de Carmen enquanto ela observava Roberto subir as escadas, curvado pelo peso de uma dor que ele nem imaginava ter direito de sentir mais. Ainda. A mudança começou com uma visita inesperada numa quinta-feira nublada. Carmen estava estendendo roupas no quintal quando ouviu a campainha tocar insistentemente. Era a Dona Esperança, uma senhora de 70 anos que havia sido vizinha da família Martinez antes de eles se mudarem para aquela casa maior. Carmen, filha, que bom te ver. Dona Esperança a abraçou com força. Soube sobre a Helena. Que tragédia! Meu Deus, uma mulher tão nova, tão boa. Entre, Dona Esperança. Posso fazer um café? Sentadas na cozinha, a senhora olhou ao redor com nostalgia. Esta casa sempre foi tão alegre. Helena iluminava qualquer lugar. Ela pausou, mexendo na xícara. Carmen, posso te contar uma coisa? Algo que me incomoda há semanas. Carmen assentiu, intrigada. Você conhece minha filha Patrícia, né? Ela trabalha no Hospital São Vicente. Sim, a enfermeira. Pois é. Ela me contou algo sobre a Helena. Que... Carmen,
Você sabia que Helena ficou internada lá por 3 dias antes de morrer? Carmen franziu a testa. Não, dona Esperança. Helena morreu no Hospital Santa Cruz, onde fazia tratamento com o Dr. Ramírez. Não, filha. A Patrícia me disse que Helena chegou lá numa madrugada sozinha, de táxi. Estava muito mal. Disse que havia fugido do outro hospital porque não aguentava mais ser enganada. O coração de Carmen disparou. Enganada como? A Patrícia disse que Helena estava revoltada. Falava que o médico dela estava aplicando água com açúcar em vez de remédio, que tudo era mentira para extorquir dinheiro da família. Carmen se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Dona Esperança, a senhora tem certeza disso? Tenho. Filha, a Patrícia até tentou convencer Helena a denunciar, mas ela estava muito fraca e disse que não queria destruir a família com mais essa dor. Ela só queria morrer em paz. Naquele momento, Carmen compreendeu completamente o peso da promessa que havia feito para Helena. Não era apenas sobre revelar uma verdade dolorosa, era sobre justiça. Era sobre impedir que outras famílias passassem pelo mesmo sofrimento. Carmen, você está bem? Ficou pálida. Dona Esperança, Carmen disse com a voz trêmula. A senhora pode me dar o telefone da Patrícia? 2 horas depois, Carmen conversava por telefone com Patrícia, a enfermeira do Hospital São Vicente. A mulher de 40 anos confirmou cada detalhe da história de sua mãe, acrescentando informações que fizeram Carmen se sentar para não desmaiar. Carmen, eu não deveria estar contando isso, mas a Helena me fez prometer uma coisa antes de morrer. Ela me deu um envelope lacrado e disse: se minha família vier procurar a verdade, entregue isso. Se não vierem, mantenha guardado. Mas saiba que Dr. Ramírez não pode continuar fazendo isso com outras pessoas. Que envelope? Ela havia guardado evidências, fotos dos frascos de soro que recebeu, anotações sobre as reações estranhas que sentia, conversas gravadas no celular. Helena suspeitava há meses que algo estava errado. Carmen se apoiou na parede. Patrícia, posso buscar esse envelope? Pode, mas preciso te avisar uma coisa. No dia que Helena morreu, um homem apareceu aqui perguntando por ela. Disse que era advogado do Dr. Ramírez e que precisava de todos os documentos e pertences dela. Eu não entreguei nada porque Helena havia me pedido para guardar, mas ele ficou muito insistente. Ameaçou processar o hospital. Como era esse homem? Alto, magro, cabelos grisalhos, muito bem vestido, com uma pasta de couro caro. Disse que a família Martinez poderia ter problemas legais se espalhar informações caluniosas sobre o doutor. Carmen sentiu um frio na espinha. Alguém estava tentando encobrir a verdade, e isso significava que Helena estava certa. Dr. Ramírez realmente havia enganado a família e agora tentava se proteger. Patrícia, quando posso buscar o envelope? Hoje mesmo, se quiser. Mas, Carmen, tenha cuidado. Se esse médico está tentando encobrir algo, ele não vai gostar nada de saber que existem evidências contra ele. Carmen desligou o telefone com as mãos tremendo. Olhou pela janela e viu Roberto brincando no quintal with Sofia e Miguel, tentando arrancar sorrisos deles. Ele não fazia ideia de que havia sido vítima de uma farsa cruel, que sua esposa havia descoberto a verdade nos últimos dias de vida e morrido carregando aquele peso sozinha. Helena havia confiado nela para proteger a família. Agora, Carmen compreendeu que proteger não significava esconder a verdade, significava revelá-la, por mais dolorosa que fosse. Na manhã seguinte, Carmen acordou antes do amanhecer. Havia passado a noite inteira pensando no envelope que Patrícia guardava e na responsabilidade que Helena havia colocado em seus ombros. Às 7 da manhã, enquanto preparava o café da manhã, tomou uma decisão. Senhor Roberto, disse ela,
quando ele desceu as escadas, ainda de pijama e com os cabelos desalinhados. Preciso sair hoje de manhã. É sobre a senhora Helena. Roberto parou no meio da escada. Helena? O que tem, Helena? Descobri algumas coisas. Preciso verificar para ter certeza antes de contar. Havia algo no tom de Carmen que fez Roberto descer os degraus restantes mais devagar. Ele a conhecia há 5 anos e nunca a havia visto com aquela expressão, uma mistura de determinação e medo que não conseguia decifrar. Carmen, do que você está falando? Por favor, confie em mim. Quando voltar, conversamos. Pode ficar com as crianças algumas horas? Roberto assentiu, intrigado. Claro, mas... Depois conversamos. Ela repetiu, pegando a bolsa com urgência. O Hospital São Vicente ficava do outro lado da cidade. Carmen pegou 2 ônibus e caminhou 6 quarteirões até chegar lá, com o coração batendo cada vez mais forte. Patrícia a esperava na recepção, vestindo o uniforme azul familiar. Carmen. Sou eu, Patrícia. Elas se dirigiram para um café pequeno ao lado do hospital. Patrícia trazia uma pasta de papel pardo que colocou sobre a mesa com cuidado reverencial. Antes de abrir isso, disse Patrícia, preciso te contar como foram os últimos dias da Helena aqui. Carmen assentiu, preparando-se mentalmente. Ela chegou numa madrugada de terça-feira, num táxi, sozinha. Estava muito fraca, mas muito lúcida. Disse que havia saído escondido do Hospital Santa Cruz porque não aguentava mais as mentiras. Patrícia pausou, observando a reação de Carmen. Helena disse que há semanas desconfiava que algo estava errado com o tratamento. As reações que sentia não condiziam com os remédios que supostamente estava recebendo. Que tipo de reações? Ela disse que deveria sentir náuseas intensas, perda de cabelo mais agressiva, fraqueza extrema. Mas não sentia nada disso. Na verdade, ela disse que às vezes se sentia até melhor após as sessões de quimioterapia. Carmen franziu a testa. Isso não é bom. Carmen, quando você tem leucemia avançada e recebe quimioterapia real, você não se sente melhor. Você se sente pior, muito pior, mas é porque o remédio está lutando contra o câncer. Patrícia se inclinou sobre a mesa. Helena começou a desconfiar que não estava recebendo quimioterapia de verdade. As mãos de Carmen começaram a tremer. Como ela descobriu? Ela começou a prestar atenção nos frascos, fotografou alguns, anotou horários, observou cores e, numa das últimas sessões, ela fingiu que ia ao banheiro, mas escondeu o celular gravando a conversa entre Dr. Ramírez e uma enfermeira. Patrícia abriu a pasta e retirou uma folha datilografada. Helena me ditou uma carta antes de morrer. Ela estava muito fraca, mas queria deixar tudo registrado. Carmen leu os primeiros parágrafos e sentiu o mundo girar. A letra de Helena, trêmula, mas reconhecível, contava uma história de descoberta gradual e horror crescente. Helena havia descoberto que Dr. Ramírez aplicava soro fisiológico simples em vez de quimioterápicos, cobrando da família e do plano de saúde como se fossem os medicamentos mais caros do mercado. Helena descobriu que não era a única. Patrícia continuou. Ela conversou com outros pacientes na sala de espera e notou que muitos relatavam a mesma coisa: tratamentos caros que não provocavam os efeitos esperados. Mas por que ela não denunciou? Ela queria. Mas quando tentou conversar com o Dr. Ramírez, ele a ameaçou. Patrícia retirou outro papel da pasta. Ele disse que se ela espalhasse calúnias sobre ele, processaria a família por difamação e faria com que eles perdessem tudo, inclusive a guarda das crianças. Carmen sentiu raiva surgindo em seu peito, uma raiva que nunca havia sentido antes. Helena havia morrido sabendo que foi enganada, roubada e ainda por cima ameaçada para manter silêncio sobre o próprio sofrimento. Tem mais, disse Patrícia, retirando um pequeno gravador digital da pasta. Helena me pediu para entregar isso só se alguém da família viesse procurar a verdade.
Carmen pegou o aparelho com mãos trêmulas. O que tem aqui? A gravação da conversa entre Dr. Ramírez e a enfermeira dele. Helena conseguiu gravar no último dia de tratamento, antes de fugir para cá. Carmen apertou o play. A voz de Helena, fraca, mas determinada, sussurrava. Carmen, se você está ouvindo isso, é porque conseguiu descobrir a verdade. Dr. Ramírez me enganou minha família, roubou nosso dinheiro e nossa esperança. Mas ele não pode continuar fazendo isso com outras pessoas. Por favor, não deixe que ele escape. Em seguida, ouvia-se uma conversa gravada clandestinamente. A voz inconfundível de Dr. Ramírez dizia: mantenha o soro simples para a Helena Martinez hoje. Ela está desconfiando, mas não tem como provar nada. Se ela morrer logo, melhor para nós. Não terá tempo de fazer escândalo. Carmen desligou o gravador, com lágrimas correndo pelo rosto. Helena não havia apenas morrido de leucemia. Havia morrido de traição, de crueldade calculada, de ganância disfarçada de medicina. Patrícia, disse Carmen com a voz embargada, preciso levar isso para o Sr. Roberto. Eu sei, mas Carmen, tome cuidado. Helena me contou que Dr. Ramírez tem conexões poderosas na cidade. Ele não vai aceitar ser exposto sem lutar. Carmen guardou tudo na bolsa com cuidado reverencial. Eram mais que documentos. Eram as últimas palavras de Helena, sua derradeira tentativa de proteger outras famílias de passarem pelo mesmo que a dela havia passado. No caminho de volta para casa, Carmen pensou em Roberto brincando com as crianças, sem saber que sua dor era ainda mais justificada do que imaginava. Helena não havia apenas perdido a luta contra o câncer, havia sido deliberadamente impedida de lutar. Carmen chegou em casa no meio da tarde, encontrando Roberto na sala, cercado de papéis e contas médicas espalhados pela mesa de centro. Sofia e Miguel estavam no quarto, dormindo após o almoço. A expressão de Roberto, quando ela entrou, foi de alguém que havia chegado ao limite de suas forças. Carmen, ainda bem que voltou. Preciso conversar com você. Ele apontou para os papéis. Estas contas não fazem sentido. Estou tentando entender por que cobraram tanto por alguns procedimentos e... Ele parou, notando a expressão de Carmen. O que aconteceu? Você está diferente. Carmen se sentou na poltrona em frente a ele, colocando a pasta de documentos no colo com cuidado. Suas mãos tremiam ligeiramente. Senhor Roberto, o que vou contar vai ser muito difícil de ouvir. Mas a senhora Helena me fez prometer que se acontecesse algo com ela, eu contaria a verdade. Roberto largou os papéis e se inclinou para a frente. Que verdade, Carmen? Helena descobriu que Dr. Ramírez estava enganando vocês. Ele não estava aplicando quimioterapia nela. Era soro fisiológico simples. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que Carmen podia ouvir o tic-tac do relógio da parede. Roberto a olhava como se ela tivesse falado em língua estrangeira. Carmen, isso não faz sentido. Dr. Ramírez é um dos oncologistas mais respeitados da... Helena gravou uma conversa dele. Carmen interrompeu, retirando o gravador da pasta. Ela descobriu que não era a única paciente sendo enganada. Roberto pegou o aparelho com mãos trêmulas. Carmen, você tem certeza do que está dizendo? Porque isso é a verdade, Sr. Roberto. Helena morreu sabendo que havia sido traída. Roberto apertou o play. Primeiro ouviu a voz fraca de Helena, dirigindo-se a Carmen, e seu rosto se contorceu de dor. Quando começou a gravação clandestina da conversa de Dr. Ramírez, Roberto ficou pálido como papel. Mantenha o soro simples para a Helena Martinez. Hoje, ela está desconfiando, mas não tem como provar nada. Se ela morrer logo, melhor para nós. Não terá tempo de fazer escândalo. Roberto deixou o gravador cair no chão. Ficou vários minutos em silêncio absoluto, apenas olhando para o nada. Depois, lentamente, começou a rir. Uma risada amarga,
desesperada, que logo se transformou em choro convulsivo. Ele a matou, sussurrou Roberto. Aquele filho da puta matou minha Helena. Carmen se levantou e colocou a mão no ombro dele. Senhor Roberto, ela sabia. Roberto gritou, fazendo Carmen se assustar. Helena sabia e não me contou. Por quê? Porque ela não me contou? Carmen abriu a pasta e mostrou a carta que Helena havia ditado no hospital. Ela queria contar, mas Dr. Ramírez a ameaçou. Disse que processaria vocês por difamação e tentaria tirar a guarda das crianças. Roberto leu a carta com os olhos cheios de lágrimas. Conforme avançava na leitura, sua expressão mudava gradualmente da dor para algo muito mais perigoso, raiva pura. Helena escreve aqui que suspeitava há 2 meses, disse ele, com a voz tremendo. 2 meses, Carmen. Enquanto eu vendia tudo que tínhamos para pagar pelos melhores tratamentos, ela sabia que estava sendo envenenada por esperança falsa. Ele se levantou bruscamente, derrubando papéis pelo chão. Aquele desgraçado não só roubou nosso dinheiro, ele roubou os últimos meses de vida da Helena. Ela podia ter morrido em paz em casa com as crianças, em vez de num hospital sendo torturada por falsa esperança. Carmen nunca havia visto Roberto tão alterado. Ele caminhava de um lado para outro da sala como um animal enjaulado. Senhor Roberto, existe mais coisa, Carmen disse suavemente, mostrando outras folhas da pasta. Helena conseguiu nomes de outros pacientes que passaram pelo mesmo. E a enfermeira do Hospital São Vicente disse que um advogado de Dr. Ramírez já foi lá tentando recolher evidências. Roberto parou de caminhar. Que advogado? Um homem alto, cabelos grisalhos, que ameaçou processar qualquer um que espalhasse informações caluniosas sobre o doutor. Ele já sabe, Roberto murmurou. Ramírez já sabe que Helena descobriu e está tentando encobrir. Naquele momento, Sofia apareceu no topo da escada, esfregando os olhos sonolentos. Papai, por que está gritando? Roberto olhou para a filha e, num segundo, sua expressão mudou completamente. Ele subiu as escadas e a pegou no colo. Desculpe. Princesa, papai estava conversando sobre coisas de adulto. Estava falando da mamãe. Roberto olhou nos olhos da filha, os mesmos olhos castanhos de Helena, e sentiu uma determinação feroz crescer em seu peito. Sim, filha. Estava falando da mamãe. E sabe o que eu descobri? Sofia balançou a cabeça. Descobri que a mamãe era muito mais corajosa do que eu imaginava. E que algumas pessoas, muito más, fizeram coisas horríveis com ela. Quem? Roberto olhou para Carmen por cima da cabeça de Sofia. Havia uma promessa silenciosa em seus olhos. Pessoas que vão pagar pelo que fizeram, princesa. O papai vai se certificar disso. Carmen assentiu. Helena havia confiado nela para proteger a família, e agora ela compreendeu que proteger significava lutar. Dr. Ramírez havia roubado Helena deles, mas não ia roubar também a justiça. Na manhã seguinte, Roberto acordou com uma clareza mental, que não sentia há meses. A dor pela perda de Helena continuava dilacerante, mas agora tinha um foco. Dr. Alejandro Ramírez pagaria pelo que fez. Depois de levar as crianças para a escola, Roberto se dirigiu ao escritório de advocacia de seu primo, Dr. Fernando Martínez. Fernando era especialista em direito civil, mas Roberto precisava de orientação sobre os próximos passos. Roberto, que bom te ver. Como estão as crianças? Fernando se levantou para abraçar o primo. Fernando, preciso da sua ajuda. Descobri que Helena foi vítima de fraude médica. Nas 2 horas seguintes, Roberto contou toda a história, mostrando os documentos e tocando as gravações. Fernando ouvia com expressão cada vez mais grave. Primo, isso é caso de polícia. Não é apenas fraude, é homicídio qualificado. Eu sei, mas não posso simplesmente ir à delegacia com isso. Dr. Ramírez é muito influente, tem conexões.
Preciso de mais evidências, de mais vítimas. Fernando assentiu. Verdade. E pelo que você me contou, ele já está tentando encobrir o caso. Ele se recostou na cadeira. Roberto, vou ser franco contigo. Dr. Ramírez tem um dos melhores escritórios de advocacia da cidade trabalhando para ele. Se vamos enfrentá-lo, precisamos estar preparados para uma guerra. Então, vamos à guerra. Enquanto isso, Carmen havia tomado sua própria iniciativa. Usando a lista de nomes que Helena havia conseguido, ela começou a procurar outras famílias que haviam sido pacientes de Dr. Ramírez. O primeiro nome da lista era Márcia Santana, cujo marido havia morrido de câncer de pulmão 6 meses antes. Carmen encontrou Márcia numa pequena casa no bairro Operário, cuidando sozinha de 3 filhos pequenos. A mulher de 35 anos parecia exausta, envelhecida pela dor e pela luta financeira. Márcia, meu nome é Carmen. Queria conversar com a senhora sobre seu marido, João. Márcia a convidou para entrar, oferecendo café aguado numa xícara. Rachada. Você conhecia o João? Não, mas minha patroa fazia tratamento com o mesmo médico dele, Dr. Ramírez. O rosto de Márcia se endureceu imediatamente. Esse nome prefiro não ouvir. Por que, Márcia? Aquele homem destruiu minha família. Márcia se sentou pesadamente na cadeira de plástico. João fez tratamento por 8 meses. Vendemos tudo. A casa, o carro, até as alianças de um casamento. Ficamos devendo mais de 100 mil reais. Carmen sentiu o estômago se apertar. E o tratamento não funcionou? Carmen, nos últimos 2 meses, João não sentia mais dor. Disse que estava se sentindo melhor, que o remédio estava funcionando. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Márcia. No dia que ele morreu, João disse uma coisa estranha. Márcia, eu acho que esse médico está me enganando. Não, é normal se sentir tão bem durante quimioterapia. Carmen pegou as mãos de Márcia. O que mais ele disse? João disse que havia conversado com outros pacientes na sala de espera. Todos relatavam a mesma coisa, sentir-se melhor em vez de pior após as sessões. Márcia limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas João morreu naquela mesma noite. Convulsão súbita. Dr. Ramírez disse que era comum em casos avançados. Márcia, você ainda tem os documentos do tratamento? Tenho tudo. Por que pergunta? Carmen explicou sobre Helena, sobre as descobertas, sobre a gravação. Márcia ouviu tudo em silêncio crescente e quando Carmen terminou, havia fogo em seus olhos. Aquele maldito matou meu João, disse Márcia, com a voz controlada, mas tremendo de raiva. E ainda teve a cara de pau de aparecer no velório falando sobre como fez tudo o que podia. Márcia, você toparia se juntar a nós para denunciar Dr. Ramírez? Topo qualquer coisa que ponha esse homem na cadeia onde ele merece estar. Carmen saiu da casa de Márcia com uma aliada e uma certeza. Helena e João não haviam sido as únicas vítimas. Dr. Ramírez operava um esquema sistemático de fraude médica, aproveitando-se do desespero de famílias enfrentando o câncer. No final da tarde, Roberto retornou para casa visivelmente agitado. Encontrou Carmen na cozinha, preparando um jantar para as crianças. Carmen, algo aconteceu hoje que me preocupou. O que foi, senhor Roberto? Depois que saí do escritório do Fernando, passei no banco para verificar as contas. O gerente me chamou, no canto, e disse que um homem havia estado lá hoje de manhã, perguntando sobre minha situação financeira. Carmen parou de mexer a comida. Que homem! Ele disse que se identificou como advogado, mas não quis dar detalhes sobre qual escritório representava. Perguntou especificamente sobre as dívidas médicas e se eu havia questionado algum procedimento do Dr. Ramírez. Deus mio, Carmen murmurou. Eles já sabem que você descobriu. Roberto assentiu gravemente. Fernando me avisou que isso poderia acontecer. Dr. Ramírez tem uma rede de proteção muito bem organizada. Naquele momento, Sofia e Miguel chegaram correndo da sala, interrompendo a conversa.
Papai, um homem veio aqui procurar você hoje. Sofia disse excitadamente. Roberto e Carmen trocaram olhares alarmados. Que homem, filha? Um senhor alto de terno. Carmen não estava, e ele perguntou se você estava. Disse que era amigo do médico da mamãe. O sangue gelou nas veias de Roberto. O que mais ele disse? Miguel, sempre mais direto, respondeu. Ele perguntou se a gente sabia onde estavam as coisas da mamãe do hospital. Disse que o médico precisava de uns papéis dela. Carmen se ajoelhou na frente das crianças. Vocês contaram alguma coisa para ele? Não, Sofia disse. A gente falou que não sabia de nada e que você e o papai não estavam. Fizeram certo, Roberto disse abraçando os dois. Mas por dentro ele estava em pânico. Se Dr. Ramírez estava mandando pessoas à sua casa interrogar suas crianças, a situação havia escalado perigosamente. Naquela noite, depois de colocar Sofia e Miguel para dormir, Roberto chamou Fernando. Primo, eles estiveram na minha casa. Questionaram minhas crianças. Roberto, isso é intimidação. Vou ligar para um delegado amigo meu amanhã de manhã. Mas ouve, preciso te avisar uma coisa. O quê? Fiz algumas consultas discretas sobre Dr. Ramírez hoje. Ele não apenas tem conexões políticas, tem conexões com o crime organizado também. Roberto sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que vamos estar mexendo com pessoas muito perigosas. Pessoas que não vão hesitar em fazer algo às crianças se sentirem ameaçadas. Roberto olhou pela janela da sala, observando a rua escura. Por um momento, considerou desistir. Guardaria os documentos de Helena, tentaria reconstruir sua vida com as crianças e deixaria Dr. Ramírez continuar sua carreira criminosa. Mas então se lembrou da voz de Helena na gravação, fraca, mas determinada. Por favor, não deixe que ele escape. Helena havia morrido protegendo outras famílias futuras. Roberto não ia desistir agora. Fernando, disse ele, não me importo com o quão perigoso seja. Vamos em frente. A segunda-feira seguinte amanheceu cinzenta e fria, combinando perfeitamente com o clima tenso que pairava sobre a família Martinez. Roberto havia decidido que era hora de dar o próximo passo, independentemente das ameaças. Carmen, disse ele durante o café da manhã, depois de mandar as crianças escovar os dentes. Hoje vamos à delegacia de polícia civil. Fernando conseguiu marcar uma reunião com o delegado Henrique Santos. Carmen assentiu, mas sua expressão era preocupada. Senhor Roberto, e se eles tentarem algo contra as crianças enquanto estivermos fora? Já pensei nisso. Elas vão ficar na escola o dia inteiro e pedi para minha irmã Lúcia buscá-las e levar para a casa dela. Estarão seguras lá. Às 9 da manhã, Roberto, Carmen e Fernando se dirigiram à delegacia. O delegado Henrique Santos, um homem de 50 anos com cara de poucos amigos, os recebeu em sua sala abarrotada de processos. Dr. Fernando me explicou por telefone do que se trata, disse Santos, ajustando os óculos. Mas preciso ouvir tudo novamente, com detalhes, e ver todas as evidências. Roberto contou a história inteira, desde a morte de Helena até as descobertas de Carmen e o contato com outras vítimas. Quando tocou a gravação de Helena, documentando a conversa de Dr. Ramírez, o delegado se inclinou para a frente, prestando atenção total. Isso é muito sério, disse Santos quando Roberto terminou. Se confirmado, estamos falando de formação de quadrilha, estelionato qualificado, homicídio qualificado e quem sabe mais o quê. Delegado, Carmen interveio. Posso contar sobre outras famílias que passaram pelo mesmo? Santos assentiu. E Carmen relatou sua conversa com Márcia e os nomes na lista de Helena. O delegado tomava notas rapidamente. Vou precisar falar com todas essas pessoas e vamos ter que fazer uma batida no consultório do Dr. Ramírez. Delegado, Fernando disse, preciso alertá-lo. Dr. Ramírez tem conexões poderosas na cidade. Meu primo já foi intimidado. Homens,
Estranhos foram à casa dele? Santos sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Doutor, eu sou delegado há 20 anos. Já peguei político corrupto, empresário ladrão e até juiz bandido. Se esse médico acha que pode me intimidar, está muito enganado. Às 2 da tarde, Santos organizou uma operação com a Polícia Civil e o Ministério Público. 3 viaturas se dirigiram ao luxuoso consultório de Dr. Ramírez, no centro da cidade. Roberto insistiu em acompanhar a operação contra a recomendação de Fernando. Ele precisava ver Dr. Ramírez sendo confrontado com suas mentiras. O consultório era um ambiente impressionante. Piso de mármore, móveis de couro, quadros caros nas paredes. A recepcionista, uma loira de uns 30 anos, ficou visivelmente nervosa quando viu os policiais. Dr. Ramírez está em consulta, disse ela com a voz trêmula. Não tem problema, respondeu Santos. Vamos esperá-lo. 15 minutos depois, Dr. Alejandro Ramírez saiu de seu consultório, acompanhando uma senhora idosa. Quando viu os policiais, seu rosto mudou completamente. O sorriso profissional desapareceu, substituído por uma expressão fria e calculista. Em que posso ajudá-los, oficiais? Santos se apresentou e mostrou o mandado de busca e apreensão. Dr. Ramírez, o senhor está sendo investigado por fraude médica e homicídio qualificado. Isso é ridículo. Sou um médico respeitado, membro da Academia de Medicina, tenho 30 anos de carreira. Foi quando o Dr. Ramírez viu Roberto parado no fundo da sala. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Ah, o Sr. Martinez. Devia imaginar que o senhor estava por trás disso. Roberto deu um passo à frente. Doutor, o senhor matou minha esposa. Sua esposa morreu de leucemia, Sr. Martinez. Uma doença terrível, infelizmente incurável em seu... O caso, incurável porque o senhor aplicava soro em vez de quimioterapia. Dr. Ramírez riu com desdém. O senhor está delirando de dor, Sr. Martinez. É compreensível, mas não pode fazer acusações levianas contra um profissional respeitado. Foi quando Santos interveio, tocando a gravação de Helena no celular. A voz fraca dela preencheu o silêncio do consultório. Dr. Ramírez me enganou minha família. Em seguida, a própria voz do médico. Mantenha o soro simples para a Helena Martinez hoje. Ela está desconfiando, mas não tem como provar nada. Se ela morrer logo, melhor para nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Ramírez ficou pálido como papel, mas tentou se recuperar. Isso é uma montagem. Qualquer pessoa pode falsificar uma gravação hoje em dia. Pode ser, disse Santos, calmamente. Por isso vamos apreender todos os seus equipamentos, prontuários e medicamentos para análise técnica. Durante as 3 horas seguintes, os policiais reviraram o consultório inteiro. Encontraram dezenas de frascos de soro fisiológico armazenados onde deveriam estar os quimioterápicos. Encontraram 2 contabilidades diferentes, uma real, mostrando os lucros astronômicos, e uma falsa, para mostrar aos órgãos reguladores. Mas a descoberta mais chocante foi um caderno manuscrito, escondido no cofre pessoal de Dr. Ramírez. Ele continha uma lista de mais de 40 pacientes, com anotações como suspeita diminuindo, família sem condições de investigar e faleceu antes de descobrir. Roberto leu seu próprio nome na lista, Roberto Martinez. Vendeu casa, fará qualquer coisa para salvar a esposa. Helena desconfiando. Acelerar processo. Acelerar processo, Roberto repetiu em voz alta. O senhor queria que ela morresse mais rápido. Dr. Ramírez, que havia permanecido em silêncio durante toda a busca, finalmente explodiu. Vocês não entendem. Nada! Esses pacientes iam morrer de qualquer forma. Leucemia avançada não tem cura. Pelo menos assim, eles morreram com esperança em vez de desespero. E o senhor ficou rico às custas dessa esperança falsa. Santos replicou.
Dr. Alejandro Ramírez está preso por formação de quadrilha, estelionato qualificado, homicídio qualificado e exercício ilegal da medicina. Quando colocaram as algemas em Dr. Ramírez, Roberto sentiu uma mistura de alívio e vazio. A justiça estava sendo feita, mas Helena não voltaria. As crianças ainda precisariam crescer sem a mãe, mas pelo menos outras famílias não passariam pelo mesmo. 6 meses depois, a vida da família Martinez havia encontrado um novo ritmo. O julgamento de Dr. Ramírez havia sido um escândalo nacional, expondo uma rede de corrupção médica que se estendia por 3 estados. Ele foi condenado a 25 anos de prisão e teve todos os bens confiscados para indenizar as famílias vítimas. Roberto estava na cozinha preparando o café da manhã quando Sofia apareceu, ainda de pijama, carregando uma foto da mãe. Papai, hoje na escola a professora vai falar sobre pessoas corajosas. Posso levar a foto da mamãe? Roberto se ajoelhou na frente da filha. Claro que pode, princesa. Por que escolheu a mamãe? Porque Carmen me contou que a mamãe descobriu que o médico ruim estava mentindo. E mesmo estando doente, ela guardou as provas para proteger outras famílias. Roberto sorriu, com lágrimas nos olhos. Carmen contou certinho. A mamãe era muito corajosa. Miguel apareceu correndo, como sempre. Papai, quando eu crescer, quero ser como o delegado Santos. Quero prender médicos malvados. E eu quero ser como a Carmen, Sofia adicionou. Ela também foi corajosa, né, papai? Roberto olhou para Carmen, que observava a cena da porta da cozinha, com um sorriso orgulhoso. Sim, filha, Carmen foi muito corajosa. Depois de levar as crianças para a escola, Roberto se dirigiu ao local de trabalho que havia se tornado sua nova missão de vida, o Instituto Helena Martinez, uma organização sem fins lucrativos que ele havia fundado para orientar famílias sobre seus direitos durante tratamentos médicos. O instituto funcionava numa casa simples, doada por um empresário sensibilizado pela história. Carmen havia deixado o emprego doméstico para trabalhar lá como coordenadora, usando sua experiência para acolher outras famílias em situações similares. Buenos dias, senhor Roberto, disse Carmen quando ele chegou. Márcia ligou. A indenização do marido dela saiu e ela quer fazer uma doação para o instituto. Roberto sorriu. Márcia Santana havia se tornado uma das principais ativistas da causa, ajudando a identificar outras vítimas da rede de Dr. Ramírez. Sua luta por justiça havia se transformado em combustível para ajudar outros. E tem mais uma novidade. Carmen continuou. O programa de televisão quer fazer uma reportagem especial sobre nós no aniversário de 1 ano da prisão do Dr. Ramírez. Roberto pensou por um momento. A mídia havia sido crucial para expor o escândalo, mas ele sempre se sentia desconfortável com a atenção. No entanto, Helena havia deixado claro em suas últimas palavras gravadas. Outras famílias precisavam ser protegidas. Vamos fazer, decidiu. Mas com uma condição: a reportagem tem que mostrar como identificar sinais de fraude médica. Tem que ser educativa, não só sensacionalista. Naquela tarde, Roberto voltou para casa encontrando uma cena que já segui, tornara rotineira e preciosa. Carmen ajudando Sofia e Miguel com a lição de casa na mesa da sala, enquanto algo delicioso cozinhava no forno. Papai! Miguel correu para abraçá-lo. Olha o desenho que fiz da mamãe. Era um desenho simples, de criança, mas tocante. Helena aparecia com asas ao lado de uma casa onde Roberto, Sofia, Miguel e Carmen sorriam juntos. Está lindo, filho. Por que você desenhou a mamãe com asas? Porque a professora disse que as pessoas que protegem outras pessoas viram anjos. E a mamãe protegeu muitas famílias, né? Roberto olhou para Carmen, que observava a cena com os olhos marejados. Sim, filho, a mamãe protegeu muitas famílias. Sofia se aproximou, sempre mais pensativa que o irmão.
Papai, você sente saudade da mamãe? Muita saudade, princesa. Eu também, mas não fico mais triste o tempo todo. Por que não? Porque a Carmen me explicou que quando alguém que a gente ama morre fazendo uma coisa boa, essa coisa boa continua viva. A mamãe salvou outras mamães de morrerem longe dos filhos. Roberto pegou Sofia no colo, impressionado com a sabedoria da menina de 7 anos. A Sofia está certinha. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Roberto e Carmen se sentaram no quintal, observando as estrelas. Era um ritual que haviam desenvolvido, um momento de paz para processarem os eventos do dia e planejarem o futuro. Carmen, disse Roberto, tem uma coisa que nunca te perguntei. Que coisa, senhor Roberto? Por que você cumpriu a promessa para Helena? Era perigoso, você poderia ter perdido o emprego, poderia ter sido ameaçada. Por que arriscou tudo? Carmen ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as estrelas. Senhor Roberto, quando eu era pequena, na Colômbia, minha mãe ficou doente. Câncer de estômago. Um médico prometeu que podia curá-la com um tratamento milagroso, se pagássemos adiantado. Roberto se virou para olhá-la. Carmen nunca havia contado detalhes de sua vida antes de vir para o Brasil. Vendemos tudo que tínhamos. Meu pai trabalhou 16 horas por dia durante meses para pagar aquele tratamento. Minha mãe foi todos os dias ao consultório, por 6 meses, recebendo injeções que a faziam se sentir melhor. E, um dia, minha mãe chegou em casa chorando. Havia descoberto que as injeções eram vitaminas com soro. O médico havia fugido da cidade com o dinheiro de dezenas de famílias. Carmen limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Minha mãe morreu 2 semanas depois. Não de câncer, senhor Roberto. De desgosto. De saber que havia sido enganada, que tínhamos perdido tudo por nada. Roberto colocou a mão no ombro de Carmen. Carmen, eu não sabia. Quando a senhora Helena me contou sobre Dr. Ramírez, foi como se o fantasma da minha mãe tivesse voltado para me dar uma segunda chance. Uma chance de impedir que outras famílias passassem pelo que a minha passou. Eles ficaram em silêncio, absorvendo o peso daquela revelação. Sabe o que é engraçado, senhor Roberto? O quê? Helena sempre dizia que não havia coincidências na vida, que as pessoas certas aparecem no momento certo para cumprir o propósito de Deus. Carmen sorriu através das lágrimas. Acho que eu estava aqui para ajudar Helena a proteger vocês, e Helena estava aqui para me ajudar a fazer as pazes com a morte da minha mãe. Roberto assentiu. E agora estamos aqui para proteger outras famílias. Exatamente. Um mês depois, no primeiro aniversário da morte de Helena, a família Martinez organizou uma cerimônia especial no cemitério. Não foi um evento de luto, mas de celebração. Foram dezenas de famílias que haviam sido ajudadas pelo Instituto Helena Martinez, incluindo várias que haviam sido vítimas de Dr. Ramírez e conseguido suas indenizações. Márcia Santana falou em nome de todas as famílias. Helena Martinez nunca nos conheceu pessoalmente, mas morreu lutando por nós. Hoje, um ano depois, 23 médicos fraudulentos foram presos em todo o país graças à coragem dela e da família Martinez. Sofia e Miguel colocaram flores no túmulo da mãe, já não chorando compulsivamente como faziam nos primeiros meses. Mamãe, disse Sofia, o papai e a Carmen estão ajudando muitas famílias, como você queria. E eu e o Miguel estamos aprendendo a ser corajosos como você. Roberto observou os filhos falando naturalmente com Helena e percebeu que eles haviam encontrado uma forma saudável de manter a mãe presente em suas vidas. Não como uma fonte de tristeza, mas como uma fonte de inspiração. Delegado Santos, que havia se tornado amigo da família, se aproximou de Roberto. Martinez, tenho uma notícia para você. Boa ou ruim? Boa. Muito boa. O Ministério da Saúde aprovou a proposta do seu instituto para criar um protocolo nacional de combate à
fraude médica. Vai ser chamado de Protocolo Helena. Roberto sentiu o peito se encher de orgulho e emoção. Helena havia conseguido. Sua coragem nos últimos dias de vida havia se transformado em proteção para milhares de famílias futuras. E tem mais. Santos continuou. A Universidade Federal quer criar uma disciplina obrigatória nos cursos de medicina sobre ética e responsabilidade social. Querem que você e Carmen sejam professores convidados. Roberto olhou para Carmen, que conversava com outras famílias, sempre acolhendo, sempre cuidando. Ela havia se tornado muito mais que uma empregada ou amiga. Era parte da família, co-guardiã do legado de Helena. Aceito, disse Roberto, mas só se Carmen aceitar também. Naquela noite, na mesma cozinha onde tudo havia começado, Roberto reuniu Sofia, Miguel e Carmen ao redor da mesa. Família, disse ele, tenho uma proposta para vocês. Que proposta? Papai? Sofia perguntou. Que tal se mudássemos nossa história de uma tragédia para uma missão? Miguel, sempre prático, perguntou. Como assim? Como assim é que a mamãe não morreu simplesmente? Ela morreu lutando, e essa luta está salvando outras mamães, outros papais, outras crianças. Roberto olhou nos olhos de cada um. Que tal se nós continuássemos essa luta para sempre? Carmen foi a primeira a falar. Helena me fez prometer que protegeria vocês. Acho que proteger vocês significa ficar ao lado de vocês nessa missão. Sofia e Miguel se entreolharam e assentiram simultaneamente. Quero ajudar outras crianças que perderam a mamãe, disse Sofia. E eu quero prender mais médicos malvados, Miguel adicionou, fazendo todos rirem. Roberto os abraçou, sentindo pela primeira vez, desde a morte de Helena, que o futuro não era apenas sobre sobreviver à tragédia, era sobre transformá-la. Em propósito, do lado de fora, a chuva começou a cair suavemente, regando o jardim que Helena havia plantado e que Carmen agora cuidava com tanto carinho. As flores que Helena havia escolhido floresciam vigorosamente, como se ela ainda estivesse ali, nutrindo a vida que havia deixado para trás. E, de certa forma, ela estava. Em cada família protegida pelo Instituto, em cada médico honesto e inspirado pela história, em cada criança que cresceria sabendo que coragem significa lutar pelos outros, mesmo quando se está sofrendo. Helena Martinez havia partido, mas seu legado apenas começava. E Roberto, Carmen, Sofia e Miguel eram os guardiões desse legado. Uma família criada não apenas pelo sangue ou pela convivência, mas pela escolha compartilhada de transformar dor em proteção, tragédia em esperança. A luz da cozinha se refletia na janela molhada pela chuva, criando um reflexo caloroso que aquecia a casa inteira. Era a mesma luz que Helena havia visto em seus últimos dias, quando tomou a decisão corajosa de documentar a verdade para proteger outros. Agora, essa luz iluminava uma nova geração de protetores, prontos para garantir que o sacrifício de Helena nunca seria em vão.